sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia, continuando nossa observação sobre o ministério terreno de Cristo. Então nós vamos ver que Cristo agora desceu para mais uma Páscoa e ele está então chegando naquilo que nós chamamos de o auge da popularidade do ministério de Cristo. Cristo desce e ele celebra rapidamente essa Páscoa em Jerusalém. Ele não se detém como na primeira Páscoa, que ele ficou 8 meses, nós temos relatos dele conversando com as pessoas. Jesus rapidamente volta, depois de passar esse momento pascal em Jerusalém, para a Galileia, que é o local onde ele vai estar estabelecido. Jesus fica particularmente estabelecido na cidade de Cafarnaum. Nós sabemos que no momento em que Maria engravida pelo Espírito Santo de Cristo, eles moravam em Nazaré. Mas, depois que eles descem até Belém, Jesus nasce, eles vão para o Egito, fugindo de Herodes, retornam para a Galileia, eles não se estabelecem novamente em Nazaré. Então, Jesus parece ter a sua casa na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade à beira do lago de Genezaré, chamado de Mar da Galileia, e essa cidade era uma base romana, mas Jesus estava ali usando essa cidade então como base também para ele mesmo. Essa parte em que Jesus alcança o auge da sua popularidade é que nós vamos ter Jesus agora fazendo intercalando o seu ministério. Jesus, ora, está junto ao Mar da Galileia, então sempre que você vê que nos evangelhos você vai ler Jesus estava junto ao Mar da Galileia, ele estava na cidade de Cafarnaum. Logo depois ele começa a fazer viagens por toda a Galileia. Ele envia os discípulos a toda a Galileia, mas hoje nós vamos ver como é que ele fez essa escolha desses discípulos, cada um deles. E depois ele retornava à beira do mar. Então sempre que fala à beira do mar ou junto ao Mar da Galileia, Jesus está em Cafarnaum, que parece ser o seu lar, a sua base na Galileia. E depois, então, Jesus fazia viagens novamente pela Galileia e retornava junto ao Mar da Galileia. Então isso quebra a ideia de que nós achamos que a maior parte do ministério de Jesus foi feita na Judéia. E na verdade não. A parte que Jesus gasta muito na Judéia é os 8 primeiros meses do início do seu ministério, que nós já conversamos, e depois, cerca de 4 a 5 meses antes da sua crucificação. Esse é o período que Jesus dedica exatamente à Judéia e em Jerusalém especificamente. A maior parte do ministério, desses 3 anos de ministério de Cristo, acontece justamente na Galileia e em alguns momentos ele acontece na Pérea, que é a margem leste do Mar Morto e do Rio Jordão, as 10 cidades gregas, também chamada de Decápolis, e uma parte bem pequena também na Samaria. Então a maior parte do ministério terreno de Jesus acontece na Galileia. Então Jesus está chegando ao auge da sua popularidade. Você vai ler em Lucas capítulo 8, versículo 40, então, que muitas pessoas estão procurando Jesus e justamente estão procurando Jesus nessa cidade que é o local onde ele está estabelecido. Para continuar o seu ministério, Jesus agora vai elencar 12 pessoas para fazer parte de um corpo mais específico, no qual vai aprender de Cristo muito próximo. Cristo vai morar, vai jantar, vai andar e vai ensinar agora um grupo bem específico de pessoas. Nós precisamos lembrar que o número de 12 é uma clara referência ao processo que Deus está fazendo de restauração. E lembre-se que quando Jesus escolhe Jacó, traz dos 12 filhos de Jacó as 12 tribos de Israel e chama Israel de seu povo. Então, claramente aqui, o fato de Jesus escolher 12 pessoas é uma clara referência a um povo que agora está sendo criado, iniciado para a continuação da restauração que Deus está fazendo.
Obviamente, Jesus não está substituindo a igreja por Israel. A gente pode observar isso no Novo Testamento. Algumas pessoas eu sei que têm essa postura, tá? Mas não convém a nós discutirmos esse assunto agora. Lá na frente podemos falar sobre dispensacionalismo ou aliancismo. Mas eu quero dizer para vocês que eu não creio que a igreja substitui Israel. Na verdade, o que eu creio é que a nova aliança que Cristo faz no seu sangue, trazendo a igreja à existência, engloba o verdadeiro Israel, ou seja, todo temente israelita dentro desse novo povo que é a igreja. Mas é uma clara referência que Cristo vai fazer à própria escolha de 12, assim como Israel foi uma escolha de 12 também. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar o nome dos 12 discípulos de Cristo? Talvez você lembrou de 4, 5, 6. É interessante como nós falamos dos 12 apóstolos, como nós falamos dos 12 discípulos, e muitas vezes nós não temos total ideia do nome dos 12. Então, eu quero lembrar esses nomes a você. Então, Jesus, enquanto ele está no auge da popularidade, ele vai elencar homens que ele mesmo vai escolhendo e trazendo para perto de si para fazerem parte da base na qual nasceria o povo chamado igreja. Assim como as 12 tribos foram usadas como base para trazer Israel à existência, esses 12 homens são chamados para trazerem a igreja à existência. Então nós temos o nome de Pedro, que significa pedra, né? O nome dele era Simão, o nome original. Ele era um pescador. E esse homem se tornou o apóstolo Pedro, dentre os apóstolos, um dos mais ativos dentro do livro de Atos, daquilo que nós entendemos como livro de Atos. E ele foi morto em Roma no ano entre 64 e 67 por Nero, e diz que a tradição que Pedro teria sido crucificado, mas ao negar-se a ser crucificado como foi Cristo, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Lembrando que a crucifixão é bem possível, porque Pedro não era um cidadão romano. Por ser perseguido por ser cristão, era normal que todo marginalizado do Império Romano que não fosse cidadão romano morresse por crucifixão. Então é bem plausível que Pedro tenha sido realmente passado pela crucifixão, pela sua morte. Tem também André, que era irmão de Pedro, e o nome André significa varonil. Ele também era pescador, assim como seu irmão, e diz a tradição que ele também foi crucificado, mas numa cruz em forma de X, onde você bota o braço e essa perna, e você bota esse braço e a outra perna em forma de X. Por isso que se você vai olhar as igrejas católicas e você vai encontrar uma igreja de Santo André, por exemplo, a forma de um X é uma das formas de identificar, e é chamado, então o X também é chamado de Cruz de Santo André, por esse motivo. Nós também temos Tiago. Tiago ele era filho de Zebedeu e ele também era um pescador. Se não era sócio, era muito amigo tanto de Pedro quanto de André, e eles compartilhavam então do ofício de pesca. Nós temos também João, que é o escritor do Evangelho de João, irmão de Tiago. Então nós temos ali o pessoal, já lembrando que naquela época era muito comum você herdar um ofício familiar. Então Pedro e André eram irmãos pecadores, e nós temos Tiago e João, também dois irmãos que eram pescadores. Depois nós temos Filipe. Filipe é natural de Betsaida, e Filipe, logo no início do Evangelho de João, é uma das pessoas que vai falar a respeito de Jesus para um outro judeu chamado Natanael. Então parece que eles fazem parte de um grupo de gregos, porque tanto o nome
Natanael quanto Filipe eram muito comuns entre os gregos, né? Filipe significa amigo de cavalos. Também nós temos Bartolomeu, que significa filho de Tomeu, então ele era chamado de Bartolomeu. E a Bíblia diz que ele não esclarece muito a respeito do que fez Bartolomeu. Algumas pessoas até pensam que Bartolomeu era o apelido, porque Bartolomeu significa filho de Tomeu, do Natanael. Então o nome era Natanael, mas o apelido seria Bartolomeu. Mas a gente não tem certeza a respeito disso. Nós temos Mateus, que é o escritor do Evangelho de Mateus, e é os únicos dois discípulos que andaram com Jesus e escreveram evangelhos, João e Mateus. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, e quando ele está cobrando os impostos, Jesus olha para ele e diz: vem comigo e eu tenho uma outra ideia do que oferecer para você. E Jesus chama ele para ser discípulo. Depois nós temos Tomé, que a palavra Tomé significa gêmeo, também em hebraico Dídimo, é esse o nome dele. Então a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que Tomé é aquele cara que ganhou a fama de não crer muito facilmente, porque depois ele pede para botar os dedos nas chagas de Cristo. Mas nós vamos ver que depois desse episódio, na verdade não foi falta de fé. Ele foi o que deu a melhor classificação a respeito de Cristo. Mas isso vai lá na frente. Depois nós temos Tiago. Nós temos pouca ideia do que realmente aconteceu com Tiago. Nós temos Tiago, que ele é filho de Alfeu, e pouca informação a respeito do que ele fez. Tem também Simão, que é o outro Simão. Então nós temos Simão Pedro e Simão o Zelote, que era um cananeu, e nós também não temos muitas informações. Depois disso nós temos os dois Judas. O Judas, considerado Judas Tadeu, filho de um homem chamado Tiago, não é o mesmo Tiago, discípulo. E nós temos Judas Iscariotes, o tesoureiro e único judeu deles, provavelmente. Então, o único que não era galileu era Judas Iscariotes, o único judeu. Talvez algumas pessoas entendam que toda essa escolha dos 12 e o fato de Judas ser o único judeu e ser o que traiu Jesus, provavelmente fosse uma amostra do que seria realmente o ministério de Cristo, que traria a libertação para todos, mas os judeus não entenderiam Jesus como um Messias. Eu não sei se Judas Iscariotes entendeu ou não o ministério de Cristo. O que eu entendo é que ele era humano, tanto quanto eu, e ele tinha fraquezas, podia demonstrar fraquezas de fé, mesmo estando diante de Cristo, mesmo tendo uma fé sincera, como eu demonstro fraquezas. E o fato dele ser o único judeu foi o que facilitou o acesso dele até os líderes do Sinédrio para combinar a entrega da pessoa de Cristo. Mas não convém a nós julgar o que aconteceu com Judas Iscariotes, porque eu entendo que ele era tão humano quanto cada um de nós, e o pecado que ele fez ofende a Cristo, tanto quanto o meu pecado ofende a Cristo. E a única forma dele ser levado ao céu era entender o sacrifício de Cristo em arrependimento. Se ele fez isso, então não convém a nós julgar a respeito disso. Então essas são as 12 figuras que agora vão andar mais próximas de Cristo. Cristo vai enviá-los para evangelizá-los de 2 em 2. Cristo vai enviá-los para levar as boas novas a outras regiões onde Cristo não alcançava. E Cristo agora então tem 12 pessoas juntas dele, aonde Cristo vai ensiná-los a respeito do caráter do Pai, da pessoa do Pai, a reinterpretação da lei. Então toda a parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Cristo ensina aos seus discípulos. Mateus compacta esse ensino num momento só, mas Jesus deu esse ensino durante vários momentos. Jesus está ensinando eles não a respeito da interpretação da lei apenas, mas está ensinando a respeito do sábado. Está ensinando a respeito da transformação que o Espírito Santo vai operar futuramente depois da sua ida. E é agora que Jesus então vai ter o acesso a todas
as pessoas no auge da sua popularidade. Então, no próximo 15 minutos com a Bíblia, nós vamos recomeçar da onde paramos, há 2 episódios atrás, no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus então ganha o auge da sua popularidade. E o que vai acontecer agora? Então, nos vemos no próximo 15 minutos com a Bíblia.